Tem uma fazenda no interior desse país que não aparece em nenhum mapa atualizado. E todo mundo que tentou trabalhar lá saiu antes do fim da temporada. Alguns sem pegar o salário, sem chegar ao destino. Eu fui um dos que ficaram até o fim, e até hoje não sei dizer se isso foi coragem ou burrice. Eu escrevi esse relato 2 vezes antes, queimei as 2. Não porque fosse mentira, porque toda vez que eu terminava de escrever, eu ficava com a sensação de que colocar aquilo no papel era uma forma de chamar a atenção de algo que preferia ignorar que eu ainda existia. Mas eu tenho 70 e poucos anos agora. A mão treme um pouco quando seguro a caneta, e tem coisas que não podem morrer comigo sem que ninguém saiba. Então aqui vai a 3ª tentativa. Meu nome é Renato. Em 1993, eu precisava de trabalho do jeito que a gente precisa quando não tem mais escolha, sabe? Quando o orgulho já foi e o que sobrou é só a necessidade. Um conhecido meu de cidade pequena me falou de uma fazenda que estava contratando peão para a temporada de seca. Serviço pesado, pagamento honesto, comida e dormida incluídos. Perguntei por que a equipe anterior tinha saído. Ele disse que foi desentendimento com o gerente. Eu não perguntei mais nada. A propriedade ficava a quase 12 quilômetros da estrada principal, num vale largo abraçado por 3 lados de mata fechada, densa, daquele verde escuro que não deixa a luz do sol entrar direito nem no meio do dia. A sede era sólida, bem construída, casa principal de 2 andares, alojamento dos peões, galpão, curral. Era o tipo de lugar que parece honesto quando você chega com sol alto e cansaço nas costas. Seu Agostinho, o dono, nos recebeu no pátio. Homem de uns 55 anos, largo, com uma barba fechada já toda grisalha e mãos que pareciam feitas de madeira velha. Ele apertou a mão de cada um, disse os horários e as regras no mesmo tom que usaria para falar do tempo e voltou para dentro. Aquilo foi a entrevista. Aquilo foi o contrato. Aquilo foi tudo. O que ficou na minha cabeça naquele primeiro dia não foi o homem, não foi a casa, foi a cerca do lado oeste da propriedade. 6, talvez 7 metros de altura, com mourões novos intercalados com os antigos, arame grosso tensionado como corda de violão prestes a arrebentar. Cerca de gado tem 3 metros quando muito. Aquela ali não estava segurando gado nenhum. Eu olhei para ela, olhei para a mata lá atrás e guardei o pensamento no bolso. Quando você está ganhando por dia e precisa do serviço, você aprende a não fazer as perguntas que não têm resposta útil. Mas a cerca ficou na minha cabeça enquanto eu deitava no colchão duro do alojamento naquela primeira noite. A madeira dos mourões novos, o arame sem ferrugem. Alguém tinha reformado aquela cerca faz pouco tempo, e alguém tinha decidido que precisava ser mais alta do que antes. Eu adormeci com esse pensamento. Acordei com ele também. Amigos, se essa história já te prendeu desde o começo, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda demais a continuar trazendo relatos assim. Antes de eu te contar o que aconteceu depois que a rotina começou, eu preciso te levar para uma noite específica. Não a primeira noite, não a última. Uma noite lá pelo meio de tudo, quando eu já sabia que alguma coisa estava errada, mas ainda não sabia exatamente o tamanho do problema. Porque é desse ponto que tudo faz mais sentido. Era quase 2 da manhã. O alojamento estava quieto. A respiração pesada dos outros peões misturada com o barulho do vento na telha de zinco. Eu não sei o que me acordou. Não foi sonho, não foi barulho brusco. Foi mais uma ausência de barulho, sabe? Aquela sensação de que alguma coisa que deveria estar fazendo som parou de fazer. Os grilos, a rã que cantava toda noite perto do bebedouro. Tudo em silêncio de uma vez. E então eu ouvi. Do lado de fora da parede onde eu estava deitado, a uns 50 centímetros do meu ombro do lado de lá da madeira, alguma coisa respirava. Não como cachorro, não como boi, não como nenhum bicho que eu pudesse identificar depois de anos vivendo em terra. Era lento demais, fundo demais, com um intervalo entre uma respiração e outra que parecia calculado, como se aquilo estivesse completamente no controle do próprio ritmo e não precisasse de pressa para absolutamente nada. Eu fiquei deitado sem mexer um músculo, o coração batendo no pescoço, na têmpora, na ponta dos dedos. A parede entre eu e aquilo tinha uns 15 centímetros de madeira velha. 15 centímetros. Eu contava os centímetros na cabeça porque era a única coisa que eu conseguia fazer que parecia racional. A respiração passou devagar ao longo da parede. Foi em direção à porta do alojamento. Parou. Um tempo que não consigo medir. Depois, simplesmente, silêncio. Sem barulho de passos se afastando, sem som de nada quebrando, nem galho, nem folha, silêncio como se nunca tivesse estado lá. Na manhã seguinte eu saí antes de todo mundo
e fui olhar o chão do lado de fora da parede. A terra estava levemente úmida de orvalho e tinha marcas, 3 delas, espaçadas, largas, com pressão de algo pesado. Eu medi o comprimento da passada com o meu próprio passo. Era quase o dobro do meu. Só entendi o que era aquilo semanas depois, e entender foi pior do que passar a noite inteira sem dormir com aquela respiração do lado de lá da parede. Dos 7 peões que chegaram naquela fazenda no começo da temporada, apenas 3 completaram os 60 e tantos dias. E completar não foi necessariamente o melhor resultado. Deixa eu te apresentar as pessoas que importam nessa história, porque você vai precisar conhecer cada um deles para entender como tudo desmoronou depois. O primeiro era o seu Dário, 50 e poucos anos, magro do jeito que fica quem passou a vida inteira trabalhando duro, sem jamais ter sobrado nada no prato. Ele tinha servido numa unidade de fronteira quando jovem e carregava desse tempo um hábito que me pareceu estranho no começo. Ele anotava tudo num caderninho de capa preta: temperatura pela manhã, temperatura à noite, o que aconteceu durante o dia, qualquer detalhe que parecesse fora do comum. Eu perguntei uma vez por que ele fazia isso. Ele disse que homem que não registra esquece, e homem que esquece não aprende. Na época eu achei que era mania de velho militar. Depois eu entendi que aquele caderninho era a coisa mais importante que existia naquela propriedade. O segundo era o Fábio, grande, calado, tinha trabalhado em serraria no sul antes de migrar para essa região. Era o tipo de homem que você quer do seu lado quando a situação fica ruim. Não porque ele fale algo útil, mas porque a presença dele sozinha faz o ar em volta parecer mais sólido. Ele não se assustava fácil. Isso ia importar muito mais tarde. E tinha o Marcos, 22 anos, cheio de energia, com aquele jeito de quem ainda acha que nomear as coisas em voz alta ajuda a entendê-las. Ele falava o que os outros pensavam, mas não tinham coragem de dizer. Às vezes isso era útil, às vezes aquilo tornava o medo mais concreto do que precisava ser. Os outros 3 peões eu não vou nem nomear, não porque não importem como pessoas, mas porque eles saíram tão cedo que mal deu tempo de aprender os nomes direito. A rotina começou pesada, e foi pesada do começo ao fim. Acordava antes do sol, café às 5h30, campo às 6. O trabalho era físico do jeito que cansa até os pensamentos. Manutenção de cerca, manejo do gado, corte e estoque de capim, conserto de estrutura. Quando você chega no alojamento às 7 da noite com o corpo inteiro doendo, você não fica pensando em coisa ruim. Você come, você deita, você apaga. E eu gostava disso. Sempre trabalhei melhor com estrutura. Os primeiros dias eram até agradáveis, te juro. O vale tinha uma beleza séria, daquelas que não precisa te impressionar porque sabe que vai durar. O cheiro de terra molhada de manhã cedo, o barulho do gado se movendo no pasto, a névoa baixa que a mata soltava quando o sol começava a esquentar. Era honesto, era simples, mas tinha uma coisa que desde o primeiro dia eu não conseguia ignorar completamente. O gado não entrava no canto sudoeste da pastagem maior. Não era uma questão de capim, não era cerca quebrada, não era nada visível. Eles simplesmente desviavam. Você tentava conduzir o animal por ali e ele abria, resistia, procurava qualquer outro caminho disponível. No começo, eu pensei que fosse algum problema no terreno, buraco, cheiro de predador antigo, qualquer coisa explicável. Seu Agostinho via isso acontecer e não comentava. Isso também eu anotei mentalmente. Até aqui tudo parecia dentro do que a gente consegue racionalizar com um pouco de esforço. Mas então veio a manhã do primeiro animal morto, e a partir dali, a palavra racional foi perdendo o significado devagar. Do mesmo jeito que a luz some quando a noite fecha em mata fechada, sem um momento exato, sem aviso, só de repente você olha e não enxerga mais nada. Era a 4ª ou 5ª manhã de trabalho, quando um dos peões chamou todo mundo para perto da divisa sul da pastagem. A novilha estava a uns 40 metros de dentro da cerca, deitada de lado no capim amassado. O que parou todo mundo antes mesmo de chegar perto foi o silêncio em volta dela. Nenhuma mosca ainda, nenhum urubu no céu, como se até os animais que vivem de carniça tivessem decidido guardar distância. O seu Dário chegou perto primeiro. Ficou em volta da carcaça por um tempo longo, olhando para o chão, olhando para o animal, sem tocar em nada. Depois se levantou e disse uma frase curta que ficou pregada em mim até hoje. Disse, isso não é jeito de bicho comer. E não era. O animal não tinha sido consumido. Estava inteiro, morto com força e rapidez, mas inteiro. E em volta dele, no capim e na lama da beira do bebedouro que ficava próximo, tinha marcas. Não 2, não 4. Marcas em arco, dispostas ao redor da carcaça, como se alguma coisa tivesse dado voltas ao redor dela várias vezes, sem pressa, sem propósito aparente de alimentação.
O Fábio se abaixou, estudou uma das marcas de perto, ficou quieto por um momento e disse: é largo demais. Compressão funda, seja lá o que for, é pesado. Seu Agostinho chegou uns 10 minutos depois. Olhou o animal, olhou as marcas, mandou a gente queimar o que não pudesse aproveitar e não respondeu nenhuma pergunta. Voltou para a sede sem pressa, sem expressão, sem nada que indicasse que aquilo fosse diferente de qualquer outro dia de trabalho. E foi aí que eu percebi a coisa mais perturbadora de toda aquela manhã. Não eram as marcas no chão, era a reação dele. Ou melhor, a ausência de reação. Aquele homem não estava surpreso. E se ele não estava surpreso, era porque ele já sabia que isso podia acontecer. 3 dias depois do animal morto, o único cachorro da fazenda desapareceu sem deixar nenhum barulho, nenhuma luta, nenhum sinal de nada. E isso foi pior do que qualquer coisa que eu tinha visto até então. O Trovão era um vira-lata grande, cor de areia queimada, que tinha adotado o alojamento dos peões como território próprio. Ele dormia no alpendre toda noite, acordava com a gente de manhã, ficava rondando o galpão durante o dia. Era o tipo de cachorro que late em tudo, em sombra, em vento, em folha caindo. A gente já tinha até costume do barulho dele de madrugada. Naquela noite, ele não latiu nenhuma vez, e de manhã não estava mais lá. Eu fui o primeiro a notar a ausência porque fui o primeiro a sair para o café. O alpendre estava vazio, a vasilha de água dele intocada, a manta velha onde ele dormia ainda amassada no formato do corpo dele. Chamei o nome. Nada. Dei a volta no alojamento. E foi na lateral sul, onde o chão ainda guardava um pouco de umidade da chuva de 2 dias antes, que eu vi o rastro. Era um sulco comprido no chão, largo, contínuo, do tipo que alguma coisa pesada deixa quando é arrastada sem resistência. Corria por uns 12 metros ao longo da lateral do alojamento e parava de repente na base de um dos mourões da cerca oeste. Só parava. Sem marcas de outro lado, sem sinal de que algo escalou, sem nada. Como se o que carregou o Trovão tivesse simplesmente deixado de estar no chão naquele ponto. Eu fiquei olhando para aquele mourão por um tempo que não sei medir. O arame ao redor estava intacto. A terra do lado de dentro estava dura e seca, sem nenhuma marca. Eu passei o dedo no arame, firme, sem dobra, sem sinal de pressão. E mesmo assim o Trovão tinha sumido daquele lado. O seu Dário chegou atrás de mim sem fazer barulho, do jeito que velho de faro militar tem. Ele olhou o rastro, olhou o mourão, tirou o caderninho do bolso e começou a escrever sem dizer uma palavra. Só depois de fechar o caderninho ele falou, sem olhar para mim, que cachorro que some sem latir é coisa séria, que animal que fareja perigo late ou foge, que quando não faz nenhum nem outro é porque não teve tempo. Eu não respondi, mas fiquei pensando nisso o dia todo enquanto trabalhava. Não teve tempo. O Trovão não teve tempo de reagir. Aquilo era rápido. Aquilo era mais rápido do que um cachorro grande consegue processar o perigo. Seu Agostinho não procurou o cachorro, não perguntou por ele. Quando o Marcos mencionou o sumiço na hora do almoço, o dono apenas disse que animal de fazenda some às vezes e mudou de assunto. A mulher dele, Dona Cecília, estava sentada na mesma mesa e não levantou os olhos do prato. Não de tristeza pelo cachorro, de algo diferente, de alguém que sabia exatamente o que tinha acontecido e tinha escolhido há muito tempo parar de reagir a isso. Naquela tarde, seu Agostinho tirou 2 espingardas do armário da sede e deixou no alojamento dos peões sem explicação. Encostou na parede perto da porta, com uma caixa de munição em cima do banco ao lado. Não disse para usar, não disse para não usar, só deixou lá e foi embora. O Fábio pegou uma das espingardas, verificou se estava carregada, encostou de volta na parede e disse apenas: bom. Ninguém achou graça. Dali em diante a sensação na fazenda mudou de textura. É difícil explicar isso sem soar exagerado, mas é a verdade. Era como se o ar tivesse ficado um pouco mais pesado, não de umidade, de atenção. Todo mundo continuava trabalhando, continuava cumprindo a rotina, mas tinha um nível novo de consciência em cada coisa. Você ouvia diferente. Você olhava para o limite da mata de um jeito que antes não olhava. Você começava a calcular, sem querer, a distância entre onde você estava e a sede. Foi nesse clima que aconteceu a coisa dos olhos. O Fábio e um outro peão chamado Celso estavam voltando da vistoria da cerca norte no fim da tarde, com o sol já baixo,
e a sombra da mata se alongando pelo pasto. O Fábio parou de andar de repente. Celso perguntou o que era. O Fábio não respondeu. Só ficou olhando em direção à linha de árvores a uns 60 metros deles. Celso olhou também e viu. Na borda da mata, entre dois troncos grossos, alguma coisa estava parada. Não no chão como veado ou queixada, na altura errada, olhos a quase 2 metros do solo, parados, sem o brilho dourado que animal noturno tem quando a luz bate. Uma claridade opaca, morta, que devolvia o que restava da tarde sem calor nenhum, sem vida nenhuma, só presença. Os dois ficaram estáticos, a coisa ficou estática. Por vários minutos nenhum dos dois lados se mexeu, nenhum barulho, nenhum movimento, só aquela espera carregada que você sente no peito mais do que ouve com os ouvidos. Então o Celso falou baixinho: "Vamos andando devagar." E andaram, não correram. O Fábio me contou depois que correr não passou pela cabeça dele como opção real. Disse que teve uma certeza silenciosa de que correr seria o movimento errado, que correr seria dar uma informação que aquilo ainda não tinha sobre eles. Eu ouvi esse relato naquela noite e notei uma coisa que me perturbou mais do que qualquer detalhe físico que eles descreveram. O Fábio não conseguia descrever o corpo. Tentou 2 vezes e parou. Só conseguia descrever os olhos, como se a mente dele tivesse registrado aquela parte e recusado completamente o resto. E o seu Dário, que estava ouvindo em silêncio com o caderninho aberto no joelho, fez uma anotação e disse uma coisa que nenhum de nós rebateu. Disse: se ela estava lá às 5 da tarde, ela estava lá muito antes disso. Ela estava esperando vocês passarem. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitado de olho aberto, olhando para o teto do alojamento e fazendo uma coisa que nunca tinha feito antes naquela fazenda. Comecei a colocar os eventos em ordem e contar o tempo entre eles. O primeiro animal morto tinha sido numa noite sem lua nenhuma, céu fechado de nuvem, escuridão total. O sumiço do trovão, mesma coisa, noite fechada sem claridade nenhuma. E os olhos que o Fábio e o Celso tinham visto naquela tarde eram os dias finais do ciclo que termina na noite mais escura do mês. Eu não tinha estudo de astronomia, não sabia nomear o que estava percebendo com precisão científica, mas eu sabia contar, e o que os números me diziam naquela madrugada era que cada coisa ruim que tinha acontecido naquela fazenda estava acontecendo perto da mesma fase, a fase em que a noite não tem fundo, em que você coloca a mão na frente do rosto e não enxerga os próprios dedos. Na manhã seguinte eu mostrei minha conta para o seu Dário. Sentamos os dois no banco de fora do alojamento antes do café, com o caderninho dele aberto no joelho e meu rabisco de datas no verso de um papel de saco. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, passando o dedo pelas anotações dele, conferindo, relendo. Depois fechou o caderninho devagar e disse uma frase que mudou o tipo de medo que eu sentia. Mudou de um medo difuso e sem forma para um medo com peso e endereço certo. Ele disse: violência que acontece por acaso é uma tragédia. Violência que segue calendário é uma intenção. Eu fiquei com aquela frase na cabeça durante dias, porque ela muda tudo. Um predador que age por instinto e oportunidade é perigoso, mas é compreensível dentro das regras da natureza. Um predador que age por ciclo, que escolhe o momento, que aguarda a condição certa, isso não é mais instinto, isso é planejamento. E planejar é coisa de mente que entende causa e consequência. Levamos essa percepção para o seu Agostinho naquela mesma tarde. Eu e o Dário juntos, depois do jantar, na sede. O dono nos ouviu em silêncio, sentado na cadeira de madeira que ficava de frente para a janela que dava para o pátio. Quando terminamos, ele ficou olhando para fora por um tempo. Depois disse que ia rever a escala de trabalho. Nada mais, sem confirmar, sem negar, sem mostrar surpresa nenhuma diante da nossa conclusão. Mas quando a gente estava saindo, ele falou mais uma coisa, sem se virar, ainda olhando pela janela. Disse para não trabalhar em área aberta depois das 4 da tarde por enquanto. Só isso. Por enquanto. Eu olhei para Dário no caminho de volta para o alojamento. Ele estava olhando para o chão. Eu entendi o que aquele por enquanto significava. Ele não estava nos protegendo de uma ameaça que ele não conhecia. Ele estava gerenciando uma ameaça que ele conhecia muito bem. 2 dias depois, encontramos mais animais mortos. Dessa vez não foi um,
Foram 2 bezerros no fundo da pastagem leste, um do outro separado por uns 20 metros, e foi ali que a situação saiu do nível de preocupação e entrou em outro nível que eu não sei nomear direito. O seu Dário chegou antes de todo mundo de novo e ficou em volta das carcaças por um tempo que pareceu longo demais. Não tocou em nada, só observou, andou ao redor, se abaixou aqui e ali, levantou, anotou. Quando eu me aproximei, ele estava com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. Não era medo, era algo mais fundo que medo. Era o rosto de alguém que acabou de confirmar uma hipótese que torcia para estar errado. Eu olhei para o chão onde ele estava olhando. As marcas estavam lá, o mesmo formato largo, a mesma pressão funda que o Fábio tinha descrito na primeira carcaça, mas dessa vez não eram marcas espalhadas ao redor do animal, eram marcas em padrão, dispostas em arcos concêntricos ao redor de cada bezerro, como se alguma coisa tivesse dado voltas e mais voltas em espiral, começando de longe e fechando o círculo devagar. Não comeu, falei em voz alta, mais para mim do que para alguém. O Dário respondeu sem levantar os olhos do chão. Não veio para comer, disse, veio para outra coisa. E eu não sei o que é essa outra coisa, mas é isso que me preocupa. O Fábio estava do meu lado e ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com aquela calma que era a marca dele em tudo, que predador circula presa quando está caçando, que circula território quando está marcando, e que circular uma presa já morta não é nenhuma das duas coisas. Ninguém respondeu, porque não tinha resposta. Só tinha aqueles arcos no chão e o cheiro pesado de manhã quente sobre coisa que não deveria estar deitada ali, e a certeza crescente de que o que estava do outro lado daquela cerca oeste não seguia nenhuma regra que qualquer um de nós conhecia. O seu Agostinho olhou tudo, mandou queimar igual da primeira vez e voltou para a sede. Mas dessa vez eu vi algo que antes eu tinha perdido. Antes de entrar na casa, ele parou no alpendre e ficou olhando por uns segundos na direção da mata do lado oeste. Não com curiosidade, com reconhecimento, como homem que olha para algo que conhece e que sabe que não vai embora só porque ele deseja. Na manhã seguinte ao segundo conjunto de carcaças, seu Agostinho mudou tudo sem explicar nada, e isso por si só já dizia mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter usado. Ele chegou no alojamento antes do café, o que nunca tinha acontecido antes. Ficou na porta, não entrou, e falou num tom que não deixava espaço para questionamento. A partir daquele dia, ninguém trabalharia em área externa depois das 4 da tarde. Nenhuma tarefa fora da sede depois desse horário, independente do que estivesse pendente. Toda a vistoria de cerca e de pasto seria feita em dupla, sem exceção. As 2 espingardas que ele tinha deixado no alojamento dias antes passariam a circular com os peões durante o trabalho externo. Não explicou por quê, não perguntou se alguém tinha dúvida. Virou e foi embora. O Marcos, que sempre nomeava as coisas em voz alta, olhou para mim e disse baixinho, ele sabe o que é. Eu não respondi, mas pensei a mesma coisa, porque tem uma diferença muito clara entre um homem que cria regras por precaução e um homem que cria regras porque sabe exatamente de onde vem o perigo. As regras do seu Agostinho eram específicas demais para ser precaução genérica. 4 da tarde era o horário em que a sombra da mata do lado oeste começava a se alongar pelo pasto. Duplas eram o mínimo para que alguém pudesse testemunhar o que o outro visse. As espingardas eram para ter na mão, não para pendurar na parede. Ele sabia e calculava quanto compartilhar sem fazer a equipe dispersar antes do tempo. Naqueles dias, eu comecei a observar o seu Agostinho de um ângulo diferente, não como patrão, mas como homem. E o que eu via era alguém carregando um peso muito específico, o peso de quem sabe mais do que fala e escolhe isso conscientemente porque acredita que é a decisão mais segura para todos. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, ele dava uma volta na cerca oeste, sozinho, devagar, passando o olhar por cada mourão, cada trecho de arame. Não era inspeção de manutenção, era verificação. Era o gesto de alguém conferindo se algo que precisava estar intacto ainda estava. E Dona Cecília, a mulher dele, que eu mal tinha visto nas primeiras semanas, parou completamente de vir à copa dos peões. As refeições dela e do seu Agostinho passaram a ser só na sede. Uma vez eu a vi pela janela da cozinha da casa principal, quando passei pelo pátio de manhã. Ela estava em pé de costas para mim, olhando pela janela do fundo, que dava exatamente na direção da mata oeste. Ficou assim por todo o tempo que eu levei para atravessar o pátio. Imóvel,
como alguém que não está admirando a paisagem, mas vigiando. Foi nessa mesma semana que o Marcos voltou de uma ida à cidade com uma informação que nenhum de nós tinha buscado, mas que mudou o tamanho da coisa na nossa cabeça. Ele tinha parado num armazém para comprar tabaco e tinha puxado conversa com o homem mais velho que estava atrás do balcão. Perguntou sobre a fazenda, de forma casual, como quem pergunta sobre o tempo. O homem ficou quieto por um segundo, depois perguntou qual fazenda. Quando o Marcos descreveu a localização, o homem disse apenas que aquela propriedade tinha tido muita gente de passagem nos últimos anos, muita rotatividade, e que um peão que tinha saído de lá 2 temporadas atrás tinha chegado na cidade a pé, sem mala, sem dinheiro, sem querer falar sobre nada. Só disse que não voltava. O Marcos contou isso no jantar. O alojamento ficou quieto de um jeito diferente do silêncio normal de homens cansados. Foi o silêncio de gente processando uma informação que confirma o que não queria confirmar. Eu olhei para o seu Dário. Ele já estava escrevendo no caderninho, sem pressa, como se aquilo fosse mais uma peça que ele já esperava que aparecesse em algum momento. Naquela noite eu fui dormir pensando numa pergunta que não tinha me ocorrido antes de forma tão direta. A pergunta não era o que estava na mata. A pergunta era por que o seu Agostinho continuava lá. Por que ele insistia em manter aquela fazenda funcionando, sabendo do que sabia, vendo o que via toda manhã na cerca oeste. Mas antes que eu conseguisse formular alguma resposta para isso, o sono veio pesado do cansaço do dia. E de madrugada eu acordei com uma coisa que não era barulho, era ausência de barulho, o mesmo silêncio súbito dos grilos que eu tinha aprendido a reconhecer como aviso. Fiquei deitado sem mexer, esperei. E então, pela primeira vez com testemunha além de mim mesmo, o seu Dário acordou também. Eu ouvi o colchão dele rangendo quando ele se sentou. No escuro do alojamento, eu não via o rosto dele, mas ouvi quando ele abriu o caderninho devagar e começou a escrever no escuro, de memória, pelo tato, como alguém que já fez isso antes. Do lado de fora da parede, alguma coisa estava parada, não respirando pesado como da outra vez, só parada. E o peso daquela presença estática do lado de fora da madeira era diferente, era mais deliberado. Era o peso de algo que sabia que estava sendo percebido e havia decidido que isso não mudava nada nos planos dele. Aquela presença do lado de fora da parede ficou estática por quanto tempo eu não sei dizer. O relógio que eu tinha na cabeça parou de funcionar direito assim que eu percebi que ela sabia que a gente estava acordado. E mesmo assim, não foi embora. Ficou lá. O seu Dário continuava escrevendo no escuro, devagar, sem parar. Eu conseguia ouvir o leve arranhado da caneta no papel, mesmo com o coração batendo no ouvido. Aquele som me ajudou a não perder o controle. Tinha algo de muito racional naquele gesto. Um homem registrando o que estava acontecendo, mesmo sem enxergar o papel, como se a obrigação de documentar fosse mais forte do que qualquer outra coisa que ele estava sentindo naquele momento. Os outros peões estavam acordados também. Eu sabia porque ninguém estava roncando e ninguém estava se mexendo, que é o tipo de quietude que só existe quando todo mundo está fingindo estar dormindo ao mesmo tempo. A presença do lado de fora não respirava pesado como da vez anterior. Não fazia nenhum som. Era uma ausência de som com peso, se você consegue entender isso. Como quando você entra num quarto e sente que tem alguém lá antes de ver qualquer coisa. Era esse tipo de presença, só que do lado de fora de uma parede de madeira de 15 centímetros, no escuro total de uma noite sem lua. Depois de um tempo que pode ter sido 10 minutos ou pode ter sido 1 hora, simplesmente não estava mais lá. Mesma coisa da outra vez, sem barulho de retirada, sem som de passos, sem galho quebrando. O silêncio mudou de textura e a gente soube, sem precisar falar, que tinha ido embora. Ninguém dormiu o resto da noite. De manhã cedo eu saí antes de todo mundo de novo e fui direto para a lateral do alojamento. O chão estava com um orvalho pesado, daquele que deixa a terra escura e moldável. E estavam lá as marcas, as mesmas de sempre, largas, fundas, com aquele espaço entre elas que era quase o dobro do meu passo. Mas dessa vez tinha algo diferente que me prendeu no lugar quando eu vi. Perto da porta do alojamento, onde a presença tinha ficado parada por mais tempo, as marcas estavam sobrepostas, não lado a lado como de algo que caminha, sobrepostas, no mesmo ponto, como de algo que ficou parado por tempo suficiente para afundar mais fundo no mesmo lugar. Ela tinha ficado parada exatamente em frente à porta por um tempo longo, não tentando abrir, só parada. Eu chamei o seu Dário. Ele olhou por bastante tempo,
E disse uma coisa que eu ainda hoje não consigo tirar da cabeça. Disse que a coisa mais assustadora não era ela ter ficado ali, era ela ter ido embora por decisão própria. Porque isso significava que entrar era uma opção que ela tinha e escolheu não usar. Ainda. Levamos isso para o seu Agostinho depois do café. Os dois, eu e o Dário, sentamos na mesa da sede com ele. A dona Cecília ficou em pé perto da pia, de costas, mas eu sabia que estava ouvindo cada palavra. O seu Agostinho ouviu tudo sem interromper. Quando terminamos, ficou olhando para a mesa por um longo momento. Então respirou fundo, devagar, do jeito de quem está medindo o que vai soltar. E aí ele falou, não tudo, mas o suficiente para mudar tudo. Disse que a equipe anterior tinha passado por situações parecidas, que ele tinha acreditado, e usou exatamente essa palavra, acreditado, que aquilo era algo que aparecia por um tempo e depois sumia com a mudança de estação, que tinha ficado um ano inteiro sem nenhum incidente e concluído que havia acabado, que estava errado. Eu olhei para Dona Cecília quando ele disse isso. As costas dela não mudaram de posição, mas os ombros desceram um pouco. Como alguém que carregou uma mentira por muito tempo e sentiu o peso dela diminuir um pouco quando alguém finalmente disse a verdade em voz alta. O seu Dário perguntou diretamente o que era aquilo. Sem rodeio, sem construção, a pergunta direta que todo mundo queria fazer desde o começo. O seu Agostinho demorou. Depois disse que não sabia o que era, que tinha tentado entender e parado de tentar, que sabia o que não era. Não era animal comum. Não era nada que qualquer veterinário ou rastreador pudesse nomear com certeza, e que o nome disso não mudava o tamanho do problema. O Marcos, que estava na porta do lado de fora ouvindo sem ter sido convidado, disse em voz baixa uma palavra, só uma, e o seu Agostinho não respondeu, não confirmou, não negou. Ficou olhando para a mesa como um homem que já passou da fase de discutir nomenclatura. Saímos da sede em silêncio. O sol já estava alto e o trabalho do dia estava esperando, mas ninguém foi para o campo com a mesma cabeça de antes, porque agora a gente sabia que o seu Agostinho sabia, e que mesmo sabendo, ele tinha ficado, e tinha nos trazido para ficar junto. Essa pergunta ficou entre a gente sem ninguém fazer em voz alta. Por que ele tinha ficado? Por que ele insistia em manter aquela fazenda? O que havia naquele pedaço de terra que valia mais do que tudo o que estava acontecendo dentro dele? A resposta, quando veio, não veio do seu Agostinho. Veio de uma coisa que aconteceu 3 dias depois, em plena luz do dia, que tirou de vez qualquer dúvida que ainda pudesse restar sobre o tamanho real do que estávamos enfrentando. O Fábio e o Celso viram aquilo em plena luz do dia, e quando voltaram para o alojamento, nenhum dos dois conseguia olhar direto para ninguém. Eles tinham saído cedo para a vistoria da cerca norte, que era a mais distante da sede, quase 400 metros subindo o terreno. Era manhã ainda, sol alto, sem nenhuma das condições que a gente tinha associado até então com os momentos de perigo. A gente tinha aprendido a ter medo da escuridão, da noite sem lua, das horas depois das 4 da tarde. Ninguém tinha considerado seriamente que aquilo pudesse aparecer com o sol no meio do céu. Eles estavam trabalhando na cerca quando o Fábio parou. Ele disse que não ouviu nada, não viu movimento. Foi uma coisa mais primitiva do que isso, uma sensação na nuca, daquelas que o corpo registra antes da cabeça processar. Ele olhou para a linha de mata acima deles, onde a vegetação era mais densa e as árvores maiores bloqueavam boa parte do céu. E estava lá, na borda da mata, parcialmente encoberta pela sombra das árvores, mas visível o suficiente para que não houvesse dúvida sobre o que estava vendo. Alta, muito mais alta do que qualquer homem. Ereta, com uma postura que era ao mesmo tempo estranha e perturbadoramente familiar, como algo que aprendeu a ficar de pé observando quem fica de pé. Os braços longos demais para a proporção, pendurados na lateral do corpo com uma naturalidade que não deveria ser possível naquelas proporções. O rosto, se é que era um rosto, estava no ângulo errado para que eles pudessem definir qualquer detalhe. Só a silhueta, só o tamanho, só a certeza de que estava olhando diretamente para eles. O Celso disse que o primeiro impulso dele foi chamar o Fábio, como se o Fábio ainda não tivesse visto. Mas o Fábio estava completamente estático, espingarda no ombro, braços ao lado do corpo, sem apontar para nada. Porque apontar seria uma resposta,
e a resposta seria uma escalada, e nenhum dos dois queria descobrir o que acontecia depois de uma escalada com aquilo. Ficaram parados por vários minutos. A coisa não se mexeu. Só ficou lá, na borda da sombra, os olhos daquele lugar alto que nenhum bicho natural teria. Então Fábio disse em voz muito baixa que eles iam andar de volta devagar. E andaram, sem correr, sem virar completamente as costas, sem fazer nenhum movimento brusco. 400 metros de volta para a sede, que devem ter sido os mais longos da vida dos dois. Quando chegaram no alojamento e contaram, eu notei a mesma coisa que tinha notado quando Fábio e o Celso tinham descrito os olhos na mata semanas antes. Eles descreviam o formato, a altura, a postura, mas quando chegavam no rosto paravam. Os dois paravam no mesmo ponto, como se a mente de cada um deles tivesse chegado até ali e encontrado uma porta fechada. O seu Dário ouviu sentado, caderninho no joelho, caneta parada pelo tempo todo. Quando o Celso terminou, ele disse uma coisa simples que ninguém rebateu. Disse, ela estava lá de dia. Isso significa que o horário nunca foi a limitação dela. A limitação era outra coisa. E aí o Marcos, que tinha ficado em silêncio mais tempo do que o normal, falou em voz baixa o que aquela observação significava. Se ela aparecia de dia quando queria, então todas as noites em que a gente não viu nada, não era porque ela não estava lá, era porque ela não tinha decidido se mostrar. O alojamento ficou quieto com esse pensamento espalhado pelo ar. Eu levei tudo para o seu Agostinho naquela mesma tarde. A descrição completa, o horário, o ponto da cerca onde tinham visto. Ele ouviu, foi até a janela, ficou olhando para o lado norte da propriedade por um tempo. Depois disse uma coisa que até hoje fica girando na minha cabeça quando eu penso naquele período. Disse que ela não estava nos avaliando como ameaça. Disse que parecia nos avaliar como variável, como algo que logo estaria ou não estaria mais ali. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele respondeu que era exatamente o que parecia. Naquela noite, o seu Dário me mostrou o caderninho aberto numa página que ele tinha preenchido com os eventos em ordem, os intervalos entre eles, e uma coluna separada com o que ele chamava de comportamento observado: predação, cercamento, observação noturna, observação diurna. Cada categoria com suas entradas. Era impressionante e perturbador ao mesmo tempo. Ver aquilo organizado assim dava ao conjunto uma clareza que as experiências individuais não tinham. Ele apontou para a coluna de observação e disse que o padrão estava mudando, que as primeiras semanas tinham sido quase exclusivamente noturnas, que nas últimas 2 semanas a atividade tinha começado a se aproximar das horas de luz, e que na sua experiência, quando um comportamento que antes era contido começa a se expandir, significa que algo mudou na avaliação de quem está executando esse comportamento. Perguntei o que tinha mudado na avaliação dela. Ele fechou o caderninho e disse que não sabia ao certo, mas que a hipótese mais provável era que ela tinha chegado a alguma conclusão sobre nós, e que conclusões levam a decisões. Eu não consegui dormir depois disso. Fiquei olhando para o teto pensando em qual conclusão aquilo podia ter chegado depois de semanas nos estudando, e o que aquela conclusão ia significar na próxima noite sem lua, que estava a menos de 48 horas de distância. Na manhã seguinte à noite que eu passei sem dormir pensando em conclusões e decisões, um dos peões simplesmente não estava mais lá. Não tinha deixado o recado, não tinha pedido o salário. A mala dele estava no canto do alojamento, o chapéu pendurado no prego acima da cama, o caneco de alumínio ainda em cima do baú. Só ele não estava. Como se tivesse levantado no meio da madrugada, saído pela porta e continuado andando sem parar até ficar longe o suficiente para se sentir em segurança. Eu fiquei olhando para a cama vazia por um tempo, a manta ainda amassada, o travesseiro com a marca da cabeça dele. Aquele peão tinha chegado na fazenda junto comigo, tinha trabalhado do meu lado por semanas e tinha feito o cálculo dele em silêncio e decidido que ir embora sem dizer nada era melhor do que ficar mais um dia. Eu não podia julgá-lo, honestamente não podia. O seu Agostinho olhou para a cama vazia quando passou pelo alojamento e não disse nada, nem perguntou o nome, nem mandou alguém ir atrás. Só olhou por 2 segundos e continuou andando, com aquela expressão de homem que já viu isso acontecer antes e incorporou como parte do funcionamento das coisas. O problema é que sumiço de peão é contágio silencioso. Quando um vai sem dizer nada, alguma coisa muda no ar do lugar. Os que ficam passam a olhar para a cama vazia e calcular a própria conta. Quanto eu aguento? Quanto faz sentido? Qual o preço de ir embora agora contra o preço de ficar mais tempo? 2 dias depois, de manhã cedo, outros 2 foram.
Dessa vez também sem aviso, mas tinham levado as malas. Só isso de diferente. Tinham feito as malas na calada da noite, saído antes do amanhecer e percorrido os 12 quilômetros até a estrada principal no escuro, o que por si só dizia muito sobre o nível de urgência que sentiam. Sobramos em 5. Eu, o seu Dário, o Fábio, o Marcos e um peão mais velho e quieto chamado Tonho, que tinha falado tão pouco durante toda a temporada que às vezes eu esquecia de contar ele no grupo. O Fábio não comentou sobre as saídas. O seu Dário anotou no caderninho. O Marcos ficou olhando para a mesa do café sem comer por um tempo e depois disse, em voz baixa, mas sem murmurar, que cada pessoa que saia dali fazia o que todo mundo ainda não tinha tido coragem de fazer. Eu ouvi isso e não discuti, porque era verdade, e porque eu mesmo tinha pensado a mesma coisa às 3 da manhã da noite anterior, olhando para o teto do alojamento com o seu Dário dormindo no catre ao lado. Por que eu fiquei? Essa pergunta eu me faço até hoje, e a resposta honesta é que não foi coragem. Foi uma mistura de teimosia com uma necessidade que eu não sabia nomear direito naquele momento. A necessidade de ver até onde aquilo chegava, de saber a coisa inteira em vez de sair com a metade. É um impulso idiota, eu sei, mas é o que me manteve lá. Naquela mesma noite, que era a véspera da lua nova, o gado fez algo que nunca tinha feito em todos os dias anteriores. Todos os animais que estavam no pasto leste, mais de 20 cabeças, se moveram juntos sem nenhuma condução, atravessaram o campo e se comprimiram no canto mais próximo da sede, encostados na grade do curral, formando uma massa compacta de corpos quentes e imóveis. E ficaram assim, em silêncio, sem se mexer, todos com o focinho apontado na mesma direção, em direção à sede, de costas para o campo aberto. Eu estava do lado de fora do alojamento quando isso aconteceu e vi com os próprios olhos. Não foi gradual, não foi um indo depois o outro. Foi quase simultâneo, como se um sinal tivesse chegado de algum lugar e todos tivessem recebido ao mesmo tempo. Chamei o Fábio. Ele veio, ficou parado ao meu lado por um momento olhando para o gado comprimido no canto e disse só: "Amanhã vai ser diferente." Eu perguntei: "Diferente como?" Ele disse que não sabia, que só sabia que ia ser. O seu Dário saiu atrás de nós, olhou para o gado, olhou para o campo atrás deles, olhou para o lado da mata oeste, abriu o caderninho, anotou o horário, anotou a posição do gado, fechou. Disse que ia ficar acordado essa noite, que queria registrar em tempo real, não de memória na manhã seguinte. Eu disse que ficava acordado também. A noite caiu mais rápida do que o normal. Pelo menos foi assim que pareceu. O céu foi do alaranjado do fim de tarde para o preto fechado num espaço de tempo que pareceu curto demais. Sem lua nenhuma, sem estrelas porque a nebulosidade estava alta. A escuridão lá fora era do tipo que engole os contornos das coisas. A alguns metros do alojamento, a grade do curral desaparecia no escuro. Mais além, nada. E então, da direção da mata oeste, o primeiro som chegou. Não era nada que eu pudesse comparar com coisa que já tivesse ouvido antes. Era baixo, sustentado, subindo e descendo num ritmo que tinha uma estrutura, mas não era música, não era chamado, não era angústia, era comunicação. Eu soube disso com uma certeza que não precisava de lógica para se sustentar. Assim como você reconhece quando duas pessoas estão conversando mesmo sem entender o idioma, eu reconheci que aquilo estava transmitindo algo para algum outro lugar. E aí, do lado oposto da propriedade, do norte, a resposta chegou. Mesma cadência, tom diferente, como pergunta e confirmação, como alguém dizendo: "Estou aqui, pode começar." Eu olhei para o seu Dário. Ele estava escrevendo sem parar, a caneta correndo pelo papel no escuro, a mão guiada pela prática de quem registra sem precisar ver. Mas o rosto dele, que eu conhecia bem depois de todas aquelas semanas, estava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era medo, era algo além do medo. Era o rosto de alguém que acabou de entender que o problema era maior do que havia calculado, porque eram duas, no mínimo duas, e nenhum de nós tinha considerado isso de verdade até aquele momento. Depois das vocalizações, o portão da cerca oeste começou a se mover, e nenhum de nós respirou direito por vários minutos. Não foi um choque brusco, não foi tentativa de arrombar, foi pressão aplicada com calma, testando o ponto de resistência, parando, aplicando de novo um palmo mais abaixo, parando de novo. Como alguém verificando a qualidade de uma estrutura antes de decidir o que fazer com ela. A corrente que prendia o portão rangia devagar a cada pressão, e o som daquele rangido, num silêncio total de madrugada, era o tipo de coisa que você sente na raiz dos dentes. O seu Dário estava anotando cada detalhe em tempo real.
a voz baixa descrevendo em voz quase inaudível o que a mão escrevia. Eu fiquei na janela. O Fábio ficou na porta, espingarda atravessada nos braços, sem apontar para lugar nenhum, só segurando. O Marcos estava sentado no banco com as mãos juntas na frente do rosto, imóvel. O Tonho, o mais quieto de todos, tinha encostado as costas na parede mais interna do alojamento e ficado lá sem se mover o tempo todo, olhos abertos, respirando devagar. Depois de uns 4 ou 5 ciclos de pressão e pausa no portão, o som parou. Um silêncio breve. E então começou o movimento ao longo da cerca. Era possível acompanhar pela posição dos sons. Contato esporádico com o arame, não contínuo, pontual, espaçado de uns 15 a 20 metros entre cada toque. Como dedos verificando a tensão do arame em intervalos calculados, procurando o ponto fraco que o portão não ofereceu. O Seldário pediu em voz muito baixa que cada um de nós apontasse na direção do som conforme ele se movia, para que ele pudesse traçar a rota no caderninho. Fizemos isso, em silêncio, no escuro, apontando como bússolas humanas, seguindo alguma coisa que a gente não conseguia ver. O som percorreu toda a extensão da cerca oeste, dobrou para norte, continuou, dobrou para leste. Quando chegou no lado leste, que era o mais aberto, com menos cobertura de mata, o ritmo acelerou. Os intervalos entre os toques ficaram maiores. Ela passou por ali mais rápido, com menos tempo em cada ponto. No dia seguinte, o Seldário abriu o caderninho na mesa do café e mostrou para mim e para o Fábio o percurso traçado. Era quase um mapa, e o lado leste estava claramente subrepresentado. Menos marcas, menos tempo, menos atenção. Ela sabia qual lado da cerca era mais vulnerável e qual era mais exposto. Ela tinha feito um levantamento completo de toda a estrutura numa única noite, com uma metodologia que qualquer pessoa de bom senso reconheceria como sistemática. O Fábio olhou para aquele mapa por um longo tempo. Depois disse: ela não veio atacar, veio medir. E essa distinção era tudo. Porque medir é preparação, medir é intenção de voltar. O seu Agostinho veio ao alojamento naquela manhã mais cedo do que o normal. Olhou o mapa que o Seldário tinha esboçado, ouviu o relato completo da noite e ficou em silêncio por um tempo mais longo do que de costume. Então disse que ia tomar uma decisão e que nos comunicaria à noite. Naquele dia o trabalho foi mecânico. A gente fazia o que precisava ser feito, mas a cabeça estava em outro lugar, no mapa, no portão testado, nas vocalizações coordenadas, em pelo menos 2 delas. A tarde fechou e o seu Agostinho mandou chamar todo mundo para a sede. Quando eu entrei, o seu Agostinho estava na cabeceira da mesa. A dona Cecília estava sentada do lado, não em pé perto da pia como nas outras conversas. Sentada, ao lado dele, ombro a ombro. Aquela mudança de posição foi a primeira coisa que eu notei, e foi suficiente para me dizer que o que estava por vir era diferente de tudo que tinha sido dito antes. Ele foi direto. Disse que iam embora na manhã seguinte. Ele, a dona Cecília e todos nós. O gado seria transferido por acordo já acertado com o fazendeiro vizinho. A propriedade ficaria fechada. Ele não chamou de fuga, chamou de encerramento, mas a diferença entre as 2 palavras era só a palavra. O Marcos perguntou se ele voltaria depois. Seu Agostinho demorou um momento antes de responder. Disse que ainda não sabia, mas pela voz, pela forma como ele disse aquilo olhando levemente para o lado, eu soube que a resposta real era não, e que ele sabia disso também. A dona Cecília não disse nada durante toda a reunião, mas quando levantou para ir para a cozinha, ela passou atrás da cadeira do marido e pousou a mão no ombro dele por um segundo. Um gesto pequeno, rápido, que provavelmente os dois tinham trocado muitas vezes na vida sem nenhum peso especial. Mas ali, naquele contexto, parecia o gesto de alguém reconhecendo que uma decisão difícil finalmente tinha sido tomada e que isso custou alguma coisa que não tinha nome certo. Naquela última noite, nenhum de nós dormiu. Mantemos os lampiões acesos, ficamos em silêncio, esperamos. E o que aconteceu foi diferente de todas as noites anteriores, de uma forma que eu não esperava e que até hoje não consigo explicar completamente. Não houve teste de portão, não houve pressão na cerca. As vocalizações foram mais curtas e mais espaçadas. O que aconteceu foi um caminhar, longo, contínuo, de um extremo ao outro da cerca oeste. 200 metros de ida, 200 metros de volta, repetido por horas. Um ritmo lento e absolutamente regular,
como o tique de um relógio muito grande, sem variação, sem pausa, sem aceleração. Era diferente de tudo que a gente tinha experimentado antes, porque não tinha intenção visível de ação. Era simplesmente presença em movimento. E presença em movimento por horas tem um efeito diferente de presença em movimento por minutos. Começa a parecer que o tempo é dela, não seu. Começa a parecer que ela pode fazer isso indefinidamente, e você é que vai ter que parar em algum momento. O Marcos foi o primeiro a dizer em voz alta o que eu estava pensando. Disse: "Ela sabe que a gente vai embora." Ninguém respondeu, mas ninguém discordou. E aquilo era o mais perturbador de tudo que eu tinha vivido naqueles 60 e tantos dias. Não a força, não o tamanho, não as marcas no chão ou os olhos no escuro. Era a ideia de que alguma coisa do lado de fora daquela cerca tinha acompanhado nossa rotina com atenção suficiente para perceber que os padrões tinham mudado, que as malas estavam sendo feitas, que aquele ciclo estava chegando ao fim, e estava simplesmente esperando a confirmação. Às 2 da manhã o caminhar parou. Não devagar, não com menos frequência primeiro. Parou. Um momento estava lá, no segundo seguinte não estava mais. E o silêncio que veio depois era diferente do silêncio de antes dela chegar. Era um silêncio de ausência real. O gado começou a se dispersar do canto comprimido do curral em uns 10 minutos. Devagar, um aqui, 2 ali, voltando para a posição normal com aquela calma de animal que sente o perigo ir embora, com mais certeza do que qualquer instrumento humano conseguiria medir. Eu fui dormir com o dia já clareando. 2 horas de sono, talvez 3. Acordei com o barulho de mala sendo arrastada e soube que tinha chegado a hora. A saída foi organizada e silenciosa. O gado foi conduzido para o caminho do vizinho, as coisas pessoais foram arrumadas, a sede foi fechada. O seu Agostinho trancou a porta principal com uma corrente e guardou a chave no bolso com um gesto definitivo, sem cerimônia, sem olhar para trás de imediato. Eu olhei para trás uma vez, a uns 2 quilômetros de distância, quando a propriedade ainda era visível no fundo do vale. As construções pareciam normais dali, sólidas, bem cuidadas, do tipo que parece honesto quando você olha de longe sem saber o que acontece dentro. E na crista da mata acima da sede, uma silhueta estava parada, alta, imóvel, a proporção errada para ser humano, contra o céu branco da manhã. Não estava nos seguindo. Estava só observando a coluna partir, com aquela calma que eu tinha aprendido a reconhecer como a marca mais consistente de tudo que ela fazia. Eu virei de frente e não olhei mais para trás. A fazenda foi colocada à venda e adquirida por um grupo de fora que tentou uma operação de gado. Durou menos de uma temporada. O motivo oficial registrado em cartório foi inviabilidade operacional. É a frase que a burocracia usa quando a realidade não cabe em nenhum formulário padrão. O seu Dário ficou com o caderninho. Me passou anos depois, pouco antes de morrer, com um bilhete dentro que dizia apenas: "Guarda isso." Eu guardei. Está aqui do meu lado enquanto escrevo. Tem páginas dele que eu ainda não reli até o fim, não por esquecimento, por escolha. O Fábio voltou para o sul, voltou para a serraria. O Marcos eu perdi o rastro. O Tonho eu nunca soube o nome completo. E eu fui embora para outro estado, outro tipo de trabalho, e não voltei a dormir em área de mata fechada desde aquele dia. Isso exigiu arranjo ao longo de uma vida inteira. Foi possível, mas exigiu. Eu tenho 70 e poucos anos agora. Escrevi esse relato 2 vezes e queimei. Essa é a 3ª versão e a última. Não porque eu ache que alguém vai acreditar, crença não é o ponto. O ponto é registro. O ponto é que 9 pessoas saíram daquela propriedade naquela manhã, e o que ficou na mata ficou por escolha própria, não por falta de capacidade de fazer diferente. E a lição que eu carrego não é sobre o medo, é sobre presunção. A gente chega num pedaço de terra, põe cerca, registra em cartório, dá nome para o lugar e acha que isso constitui posse. Mas posse de verdade não se prova em papel, se prova em permanência. E permanência naquele vale não era nossa. Nunca foi.
A gente era só mais uma variável que apareceu por uma temporada e foi embora, igual às outras. A mata continuou lá. Ela também. Agora eu te pergunto uma coisa, e quero que você pense de verdade antes de responder. Se você chegasse nessa fazenda sem saber de nada, visse a cerca alta demais, visse o gado que não entra no canto do pasto, visse o dono que olha a mata toda manhã com aquele olhar de reconhecimento, você ficaria ou você faria suas malas antes de descobrir o motivo? Responde nos comentários, porque eu tenho certeza que a resposta diz muito mais sobre cada um do que parece. Se essa história te prendeu do começo ao fim, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo relatos assim.